A crise dos Correios chamou a atenção de todos, mas também destacou a pressão financeira de outras estatais nas contas públicas. Quem tem os detalhes para a gente é o Eduardo Laguna, repórter da Broadcast, que vem conversar com a gente sobre esse cenário das estatais. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todo mundo que acompanha a CNN Money. Pois é, além dos prejuízos, né, os Correios e as outras estatais federais entregaram essa conta bilionária aí nos últimos 10 anos. Diferentes governos tiveram que fazer aportes em estatais de quase 16 bilhões de reais. Eu estou falando aqui de aportes que os governos fizeram para apoiar investimentos de estatais federais ou também para ajudar essas estatais a conseguirem um reequilíbrio financeiro, já que algumas passavam por dificuldade de caixa. Mas como a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, todo esse dinheiro não foi suficiente, porque algumas estatais ainda continuam com problema de caixa e continuam, né, precisando de ajuda do governo. Quando eu digo que essas estatais são problemáticas, é porque elas foram citadas no um relatório de riscos fiscais do Tesouro Nacional. O próprio Tesouro aponta algumas estatais como possíveis riscos nos próximos anos, porque elas podem precisar de mais aportes emergenciais no futuro. E aqui entram os Correios, entram a Eletronuclear, por exemplo, que já precisa de 1 bilhão e 400 milhões de reais, porque não está conseguindo fazer frente aos pesados investimentos de Angra 3, entram algumas companhias docas, entra a Infraero, entra a Casa da Moeda também, enfim, essas empresas que no seu conjunto precisaram de 16 bilhões nos últimos 10 anos e ainda apresentam dificuldades financeiras, isso sem dizer no rombo, né, das estatais, o déficit primário das estatais, que neste ano teve um rombo que extrapolou, né, estourou a meta que estava definida ali no orçamento de 6 bilhões. Esse déficit deve fechar esse ano em torno de 9 bilhões de reais, o que levou o governo a ter que fazer uma compensação no orçamento, ou seja, o governo precisa segurar outros gastos para compensar o rombo das estatais federais. E quando você tem um orçamento muito apertado, né, Muriel, cada centavo importa. E essa situação dificulta, limita até o espaço para o governo voltar a socorrer as estatais federais. Vocês devem ter acompanhado aí nos últimos dias as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que se houver um socorro aos Correios, essa ajuda vai ser feita dentro das regras fiscais, dentro do arcabouço. E ontem, né, quando ele foi questionado se esse apoio, esse aporte seria de 6 bilhões de reais, ele respondeu que seria menos do que isso, então bem longe, né, do que os Correios precisam, aos 20 bilhões de reais. Então, Muriel, não vai ser fácil resolver o problema dos Correios e também não vai ser fácil resolver o problema de outras estatais. Pois é, vamos acompanhar então para entender o que vai acontecer, principalmente no ano que vem, ano eleitoral. Obrigada, Eduardo. Bom trabalho para você. Obrigado, bom trabalho. Obrigada.